E passa a palavra ao último expositor, o senhor Humberto Cunha. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas através da menção do nome do deputado Chico D'Angelo, para poder aproveitar o tempo, né? Então, deputado, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que sou professor da Universidade de Fortaleza, na qual nós fazemos um encontro internacional de direitos culturais, sempre na semana que cai o dia 5 de outubro, como uma homenagem à Constituição brasileira, porque nós entendemos que Ulisses Guimarães esqueceu de dizer que ela é também uma Constituição cultural. Disse muito acertadamente que era uma Constituição cidadã, mas esqueceu de dizer que era uma Constituição cultural que, acredito, não foi promulgada no dia 5 de outubro, começou a ser feita no dia 5 de outubro, e vários progressos, não obstante alguns equívocos, como a emenda por Vossa Excelência mencionada, nós tivemos grandes avanços, por exemplo, como o controle das autoridades todas dentro do processo constituinte, né? Gostaria também de mencionar, senhoras e senhores, 3 fatos sobre minha biografia, não para tentar arranjar emprego, eu já tenho um, mas para me localizar aqui em termos de empatia e de premissa inicial de como eu vou enxergar a questão específica do Sistema Nacional de Cultura. De 1988 a 91, trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, na histórica gestão de Violeta Arraes, GVSO. De 91 a 93, fui secretário de Cultura do 2º menor município do Estado do Ceará, menos de 5 mil habitantes, que faz um festival de teatro já com 25 anos, secretário, que foi o município de Guaramiranga. E famosíssimo, né, Guaramiranga, né? A rigor, ele faz o Festival Nordestino de Teatro, mas é um referencial para todo o Brasil. E dessa estrutura do Sistema Nacional de Cultura, eu participei de muitos debates, a convite de Silvana Meirelles, na época, mas, como eu não sou muito do campo da política, eu ocupei por acidente esse cargo de secretário de Cultura, eu quis condensar as minhas opiniões num livrinho, que é esse livrinho que ilustra esse slide inicial, que chama-se Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura, que está disponível gratuitamente na internet, basta vocês colocarem em qualquer buscador a expressão direitos culturais, que a primeira oferta vai para o nosso grupo de estudos e pesquisa em direitos culturais, esse livrinho estará lá disponível. Então, minha participação aqui, como eu já salientei, é exclusivamente para falar do Sistema Nacional de Cultura, exatamente na proposta que foi encaminhada para nós, que é ideias para a sua regulamentação, né? Então, como professor que sou, talvez algumas análises aqui aparentem críticas, mas são, de fato, críticas científicas. E eu gostaria por isso que eu quis ressaltar inicialmente esses avanços, inclusive nas 3 emendas que afetaram a seção específica da cultura. Mas eu gostaria de localizar o Sistema Nacional de Cultura dentro da sistêmica constitucional e da sistêmica de ideias. Dizer que ele é uma grande tentativa de organizar o federalismo cultural. E eu gostaria de salientar o seguinte, que há 2 tipos básicos de federalismo, que é o federalismo dual, do início dos Estados Unidos, que no Brasil foi experimentado na Primeira República, em que cada ente da federação é responsável por sua vida. O ente congregador, a União, só ingressa em casos muito específicos, como catástrofes, esse tipo de situação. E há o chamado federalismo cooperativista, que no Brasil vem desde 1934, em que os entes partilham afazeres constitucionais, desde a produção normativa à execução das normas. Então, no caso do Brasil, mais do que em nenhuma outra Constituição, nós temos
um federalismo cooperativista. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que... Não, eu passo. Mas o federalismo, qualquer que seja a sua estruturação, ele só merece essa designação se ele contemplar de forma harmônica dois valores, que são os valores de unidade e os valores de diversidade. Então, geralmente, os valores de unidade são estabelecidos pelos direitos fundamentais. Então, a gente diz assim, olha, esses direitos, por exemplo, as liberdades culturais, né, ninguém toca neles, né? Esses são nossos pontos de unidade. E tem o elemento da diversidade. E esse elemento da diversidade ele fica precisamente no campo cultural. Então, a diversidade é, portanto, estimulada tanto em termos de conteúdo quanto em termos de processo. É o elemento vitalizador, é o elemento bagunçador para revolver a terra, fazendo aqui uma comparação e evocando a origem da palavra cultura, associando-a à ideia de cultura. Então, nessa sistemática, eu acho que a gente já pode vislumbrar um primeiro grande problema estrutural de um sistema para a cultura, que é um sistema em que talvez, pelo menos no aspecto formal, ele atinja um valor fundante e determinante da existência do próprio federalismo, que é a diversidade cultural. Mas só como hipótese nesse instante, né? Não estou afirmando essa situação, estou apenas localizando. O fato é que o Brasil criou, através da emenda constitucional número 71, que fez a crescer... Eu já passei? Não. Fez a crescer o artigo 216-A na nossa Constituição, aquilo que chamou de o Sistema Nacional de Cultura. E, como foi já falado aqui, convida para um sistema pactuado. Vocês vão ver que toda a minha apresentação é binária, né? A ideia, a sistemática mais simplificada de externar ideias, né? São contrapontos. Então, convida para um sistema pactuado, como é, por exemplo, até hoje, o sistema de ingresso de novos estados na Federação Americana. Esse sistema que é pactuado, o que é que acontece? Ele permite a inovação e a diversidade. Mas tem um problema aqui, também mencionado nessa mesa, é que o Sistema Nacional de Cultura, ele inspira-se em sistemas obrigatórios. Então, tem uma ideia de um convite para um pacto, mas se inspira nos sistemas obrigatórios e, recorrentemente, nós temos aqui o SUS e o sistema educacional como as grandes inspirações, né? E esses sistemas obrigatórios, eles indicam padrões. Eu vou utilizar aqui uma metáfora, indicam fardamentos. Essa emenda constitucional, número 71, eu acho que ela nos coloca diante de algumas incompreensões, e incompreensões que a gente está convivendo muito, diria assim, muito despreocupadamente com elas. Essa mesa ela foi convocada para a gente pensar ideias para a regulamentação. Foi mencionado que tem ainda um projeto de lei para ser regulamentado. Mas já existe uma prática de pactuação. Pactuando o quê? Né? Então, essa ausência de regulamentação, se a gente pegar a matriz que está colocada na Emenda Constitucional 71, logo no caput, né, com 12 princípios, que, a rigor, alguns não são princípios, entraram na carona dos princípios, né? A gente diria que a Emenda Constitucional 71 está apontando para a construção de um sistema principiológico. Mas essa prática de pactuação ela é uma prática de regras, reguladora. É tão assim que, se você abre os manuais, tem uma série de projetos de lei, ou de minutas de projeto de lei, que você faz só mudar os nomes, né? Ou então com um tracinho para você
complementar esse tipo Ixi, Maria, já acabou, de situação, né? Então, mas falando aqui especificamente a respeito um pouco mais dessas incompreensões, eu gostaria de dizer que a Emenda Constitucional 71 ela padece de alguns problemas de assimetria, que, em princípio, a gente poderia observar como equívoco, mas que, se a gente pensar bem, eu creio que são janelas para soluções, né? Uma dessas assimetrias está na comparação do parágrafo 3º com o parágrafo 4º do artigo 216-A. Quando esse dispositivo normativo se refere ao papel da União, diz que lei federal disporá sobre a regulamentação. Veja que não diz regulamentará, né? Ou seja, criará estruturas e condições para que se estabeleça o pacto sistêmico, né? Essa lei, inclusive, pode criar uma estrutura em que, sei lá, deliberações de uma estrutura como as conferências possam dar um tom mais adequado. Isso para não falar até mesmo da possibilidade, dentro dessas balizas que venham a ser definidas por uma legislação mais célere. Mas, quando fala dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aí não, é imperativa, né? Diz que organizarão seus respectivos sistemas por leis próprias, né? Então, vejam que essa janela ela é uma abertura. Eu mencionei os 3 momentos em que eu estive ao lado da atividade cultural, exatamente para enfatizar o seguinte, que olhar um sistema de cultura da ótica de um município é muito diferente do que olhar da ótica de um Estado, do que de olhar da ótica da União, né? Devo dizer o seguinte, que um sistema tal qual, como já disse um grande jurista chamado Hans Kelsen, muito satanizado por causa de... Oh, meu Deus. Só faltam 2 slides, presidente. Peço a sua compreensão, porque aí tem as sugestões, está certo? Um sistema pode ser estático e estável, para as coisas, claro, estáticas e estáveis, que são muito difíceis no mundo líquido, né? Que já está se transformando, inclusive, em gasoso, né? Portanto, um sistema estático e estável, que é esse que nos daria a famosa segurança jurídica, busca definir formas permanentes para os distintos pactuantes. Mas é possível também construir um sistema dinâmico e processual. Aquela janela permite. E esse sistema dinâmico e processual possibilita que se adapte à realidade, os papéis, inclusive, de cada um, à realidade e ao dado momento, conforme essa dinâmica de pactuação. Então, para encerrar, tentando cumprir o papel último que foi confiado às pessoas que compõem essa mesa, que é de apresentar, né, ideias para a regulamentação. Eu digo o seguinte, que isso vai depender muito. Se insistir nesse discurso, nessa ideia de... Porque, queridos colegas, nessa ideia estática, só tem um caminho, é cumprir, arranje dinheiro, vincule verba, né, cobre os 3% da loteria, corra atrás, né? Mas tem outra possibilidade, talvez, né, se souber entender que a cultura é complexa e que, por exemplo, o sistema educacional é um sistema cultural. A Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca entre os direitos culturais o direito à instrução. Então, se a gente tem essa complexidade toda, como é que a gente quer, num oceano desse, que é o oceano da cultura, tão amplo quanto o oxigênio, querer um único sistema? E essa degradação, esse rebaixamento dos subsistemas, acho que foi um grande equívoco. Um grande equívoco, né? Porque eu acho que esse sistema ele pode ser processual,
e contínuo e ampliado paulatinamente, conforme nossas condições, se a gente investir naquilo que hoje em dia está sendo chamado de subsistema, num rebaixamento inadequado. Não esqueçam que todas as vinculadas do Ministério da Cultura são mais antigas que ele próprio, né? E é por isso que eu digo, né, que aposto muito mais nessa ideia dinâmica e processual e acho que ela nos obriga a caminhar para observar as carências mais prementes. 70 anos de patrimônio cultural, prestigiar as expertises mais estabelecidas e estimular as horizontalidades. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Humberto. Eu vou abrir a palavra.